Dadas as situações, nasce mais mulher, morre mais homem, né? Os que estão vivos, os que prestam, a maioria está casado, né? E tem os outros que mudam de time. Então nessa brincadeira, o mercado está escasso. Aí, digamos que o camarada está casado ali com a dona encrenca, bruxa nenéia, ela fica ali, né? Como diz a Bíblia, a mulher rixosa, pingando todo dia ali, tal. E aí tem aquela colega de trabalho que está assim, poxa, mas você é um cara tão legal, você é tão esforçado, né? Você chega mais cedo, você sai mais tarde, o pessoal está lá na porta do bar, né? Quando sai do trabalho, você vai direto para casa, os rapazes aqui tudo andam arrumadinho, você está sempre com uma roupa simples, foto do seu filho, da sua esposa na mesa, poxa e tal. Aí ele volta para casa e está lá a mulher. Aí ele volta no dia seguinte. O que eu carregar a cruz? Poxa, essa aqui, né? Ela é legal comigo, me ouve, é atraente, um monte de coisa. Só que eu sou um homem de Deus e por amor a Deus eu vou me devotar à minha esposa. A questão não é se a esposa merece, a questão é se Deus merece. Eu não vou servir a minha igreja porque minha igreja merece. Eu sirvo porque Deus merece. Eu não vou trabalhar direito na empresa porque meu patrão merece, porque às vezes não merece, me explora, tá entendendo? Faz um monte de maldade, promove gente que bajula ele, entende? Só que eu não faço porque o meu patrão merece, faço porque Deus merece. Então percebe que tomar a cruz não é necessariamente sofrimento. Tomar a cruz, depois me marca, tá, irmão? Roberlândio Leão, palavra simples, tá bom? E aí nesse, não foto minha e vídeo meu não vai servir de nada para você, para mim serve, né? E aí é igual formatura. Quem quer assistir sua formatura? Você e sua mãe. E aí nesse caso, né? Para o crente perdido e para o salvo imaturo, o evangelho nunca será suficiente. Já viu aquele pessoal? Nossa igreja está parada, né? Nossa igreja está desanimada, né? Gente, vamos cantar um negócio para animar a igreja. Cristo não é mais suficiente, não, né, irmão? Bota uma placa assim, nessa noite, Jesus. Agora bota assim, Jesus e trazendo a arca. Tá entendendo? Jesus, né? E quem? Fernanda Brum. Jesus e Fernandinho. Ah, isso aqui vai ficar pequeno. Até o crente que chega atrasado não vai chegar atrasado e ainda vai reclamar porque ele é membro da igreja e está do lado de fora. Aí raciocina comigo o seguinte: o Cristo ressurreto entre nós, ele é menos atraente do que o cantor Fernandinho. Acredita nisso? Essa é a safra de crente do Brasil do século 21. E aí, desculpa, gente, acabei botando minha emoção aqui, né? Perdão. Não quero queimar a irmã. A irmã me convidou com a maior alegria. Desculpa aí, gente. Aí, nesse caso, né? Em relação a isso, para essa gente o evangelho não vai ser suficiente. Aí, caso você ache que você é o maduro e o outro que é imaturo, releva o cara. Você não tem como pedir o seu filho de 1 ano para lavar o prato na pia. Teu irmão até aprender o caminho da cruz, vai ser desse jeito. E ele só vai amadurecer à medida que ele der abertura. Se ele não der, ele vai ser aquele. Já viu aqueles camaradas que, por exemplo, o tempo passa, o cara tem 50 anos, mas é igual adolescente? Até a mãe, quando pede oração, parece que está pedindo oração para uma criança. Está entendendo? Então o que acontece? Tem crente que vai ser assim, mas é a escolha dele. Entende? E aí, o crente perdido e o salvo imaturo, eles precisam viver o verdadeiro evangelho. Precisa, né? Então vivamos como se o nosso eu já estivesse morto, como se estivéssemos vivendo a vida que Jesus viveu. Lembra? Não, todo mundo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Desculpa, irmãos, se Cristo vive em mim, eu te perdoo. Se Cristo vive em mim, eu não vou ser rancoroso. Se Cristo vive em mim, eu não vou ser mentiroso. Se Cristo vive em mim, eu não vou ficar fazendo política para conseguir espaço no domingo à noite. Claro, aqui não, porque aqui é Rio de Janeiro, é outra prefeitura e tal, mas lá na Baixada rola disso, entende? O culto na casa da irmã Joaquina, ninguém vai.
Mas agora, no da irmã Tereza, que rola um bolo, rola um pastelzinho, rola um sei lá, aí a gente vai, entendeu? Aí é triste, porque a irmã Joaquina percebe que o único jeito de ter irmão no culto dela é ela pegar um pouco do dinheiro que ela tem para fazer uma comida, porque os irmãos não vão só para orar. E aí, observa bem, isso eu estou falando por baixo, porque tem aqueles que nem para isso vai. Eles esquecem que um dia eles vão ficar velhos. Hoje ele não vai na casa da velhinha, amanhã ele vai dizer que não tem amor na igreja dele, depois que ele ficou velho. Entende como é que é o negócio? Né? E aí assim eu pergunto, o Cristo que vive em mim, ele é o Cristo que gosta só de domingo à noite? Então ele não falaria com a mulher samaritana, porque ela era uma só. Ele não falaria com Nicodemos, que era um só. Então se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu recebi o dom do Espírito, é o Espírito que está em mim. Não esqueça que o Espírito que está aqui na terra, ele não glorifica a si mesmo, ele glorifica Jesus. E quantas vezes a gente está querendo a glória para a gente mesmo? Aí é claro que, obviamente, você pode pensar assim: o pastor está falando de dar glória a Deus, mas ele está em tudo quanto é mídia social e tal. É porque é o seguinte, eu sou obrigado a ser conhecido para você me ouvir. Como é que você vai me ouvir se eu não for conhecido? Então eu faço isso estrategicamente, não com a ilusão de que eu sou mais importante porque alguém me conhece. Por quê? Porque tanto o famoso quanto o anônimo debaixo da terra vai ser comido de bicho. Tanto o que tem doutorado quanto o analfabeto, se deixarem morto aí na sarjeta, vai ficar cheirando mal. Tanto a pessoa que você admira, quanto a pessoa que você não admira, se morrer, vai ter uma caveira depois que essa carne for toda comida. Ou seja, se somos iguais na morte, por que não vamos ser iguais na vida? Então eu não tenho essa ilusão, entende? Eu não tenho essa ilusão. Por exemplo, presidente Jair Bolsonaro, se você observar, presidente do Brasil, mas está fazendo um tratamento para conseguir fazer cocô. E agora? Está dando para entender? Presidente do Brasil manda no executivo, o chefe da nação, mas faz cocô igual todo mundo. E a gente às vezes tem uma ilusão, sabe, de que assim, mas fulano é Neymar, o Neymar é tão bonito, se o Neymar fosse servente de pedreiro, será que as menininhas iam ficar gritando também? Está dando para entender? Então, aí que está a questão, Por exemplo, eu tenho o dom do Espírito em mim, e com o Espírito em mim, eu entendo que o mundo passa pela sua concupiscência, mas para isso eu tenho que me deixar encher do Espírito, porque inclusive na igreja a gente vai esvaziando. Lá na igreja, em vez da gente chamar reunião de obreiros, a gente chama reunião do comitê administrativo, mas o pau quebra do mesmo jeito. É igual o crente que bota nome bíblico dos filhos para ver se os filhos não fazem bagunça, Tem uma menina lá que um filho dela se chama Moisés e o outro é Lucas. Eu falei, não adiantou não. E aí nesse caso, e nisso que a gente vai se enchendo do Espírito, a gente vai produzindo diariamente o fruto do Espírito, Ai, obrigado, irmã. Eu estava querendo saber onde estava, porque eu botei a água aqui, botei o celular no gasofilaço. Opa! Pronto. E aí, é uma pergunta, O que pode ser chamado hoje de outro evangelho? Porque a gente acha, por exemplo, como a gente é batista, outro evangelho é o da outra denominação. Outro evangelho é o da igreja católica. Outro evangelho é da outra religião. Não, eu gosto muito daquele corinho. Toda da sua vida. Entendeu? Vamos olhar para nós. Vamos fazer um autoexame. Examine-se, pois o homem é si mesmo, e não examine o outro. E aí sim, participe do pão e do cálice. Como é que a gente diferencia usos e costumes, ou seja, a cultura de outro evangelho? Tem gente que entende que o mundo entra na igreja quando o camarada bota pizza, mas não entende que o mundo entra na igreja quando o indivíduo é ganancioso. Tem gente que diz que o mundo entrou na igreja porque o jovem começou a escutar J Quest, mas ele não entende que o mundo entrou na igreja
quando, por exemplo, as pessoas elas são rebeldes. Entende como é que é o negócio? Ou seja, as pessoas elas não conseguem perceber que o mundo entra na igreja quando os valores do mundo entram na igreja. Porque vamos e venhamos, né? Eu sou de uma época que a música brasileira servia para as aulas de literatura. Hoje eu acho que não dá mais, né? Mas eu lembro, né, de uma música do Belchior cantada pela Elis Regina, quando ela fala: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Uma música dessa me faz pensar que eu corro o risco de me tornar tudo aquilo que eu critiquei nos meus pais. Me faz pensar. Agora, por exemplo, uma música que diz que olha, vai lá, e diz para quem estava não sei o que lá da minha vida, avisa lá que eu estou de pé. Eu não estou querendo crescer para mostrar para quem estava contra mim que eu cresci, não, irmãos. Está entendendo? Eu não quero saber se quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender, vai estar na plateia e eu vou estar no palco. Eu quero crescer porque eu quero crescer. Eu não quero crescer porque quero ser melhor do que você. Eu não quero crescer para esfregar na cara de quem não acreditou em mim. Fala sério, sabe por quê? Porque isso rouba a alegria da gente. Em vez da gente ficar desfrutando a vida que a gente tem, a gente quer provar para todo mundo que não precisa provar nada para ninguém. Mais um pouquinho de música do mundo, tá bom? E aí nesse caso, tá dando para entender? Ou seja, às vezes as pessoas elas não conseguem perceber que existe letra ruim no ambiente evangélico e existe letra ruim no ambiente não evangélico. E aí existe, por exemplo, o professor de matemática ateu. Ele pode ser usado por Deus para eu passar no concurso. Como, por exemplo, um irmão de uma igreja, não essa nem a minha, né? Porque esse pessoal da minha igreja vê isso, aí que eu ganho o bilhete azul mesmo. Então o que acontece? Por exemplo, um evangélico pode ser usado pelo diabo para me prejudicar, enquanto um ímpio pode ser usado por Deus para me abençoar. O que está em questão não é se é da minha religião ou não, é se os princípios, os valores do evangelho estão sendo aplicados. A Bíblia fala o quê? Honra o teu pai e tua mãe para que você tenha longa vida. Tem um camarada que é ímpio, nunca leu esse versículo, mas como a lei da gravidade, né, ele respeita essa lei, mesmo sem saber que ela existe, e essa promessa se cumpre. Às vezes o cara é crente, é o da Shekinah, que não sabe o que é Shekinah. Ele está lá, ele é apaixonado, desesperado, caçador de Deus, mas não ajuda a lavar uma louça em casa. Está entendendo? E aí nessa brincadeira, né, esse consagrado, né, de minha pataca, o que a gente observa nessa situação aí? Esse indivíduo, né, tá ali naquela coisa todinha e tudo tal. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa, né, uma pessoa dessa, ela tá honrando o evangelho? Então percebe como é que a questão não é se está na religião ou não, porque esse indivíduo, né, apesar de ser crente, talvez não tenha vida longa. É aquela menina que a mãe fala assim: olha, isso aí é um cachorro, é gatinho, mamãe, cachorro, gatinho, mamãe, cachorro. Aí depois, sabe o que acontece, né? Todo mundo conhece a novela. Só tem uma pessoa que não conhece a novela, a romântica apaixonada. Tirando ela, todo mundo sabe como é que vai terminar o negócio. Tá dando para entender? Se ouvisse a mãe, que tem alguns janeiros, tudo bem, a mãe não sabe o que é a diferença de iPad para iPod. De repente a mãe pensa que iPad e iPod é falar inglês. Mas agora, o que acontece? Diante de uma situação dessa, a mãe pode não saber o que são as novas tecnologias, mas a mãe sabe o que é homem que não presta. Primeiro que você não sabe como é quem era a tua mãe no passado. Esse é o negócio. E aí nesse caso, né, quem lê a Bíblia, ora, frequenta culto, lida bem com os irmãos, evangeliza, será que está salvo? Calma, gente, olha o meu passado me condena. Não, está tranquilo, mas independente do sinal, eu já estou com o plano B aqui. E aí, é importante a gente pensar nisso com carinho. Gente, agora eu vou correr, porque eu demorei muito na lição 1, desculpa, né? Eu me empolguei demais, mas a gente vai tentar resolver isso aqui. E aí, por exemplo, em relação à questão, né, da lição 2, eu e você precisamos observar, né, o seguinte: quantas vezes nós estamos sendo dedicados a Deus ou é um orgulho espiritual? A gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes
tem gente que está pensando que é dedicado a Deus, mas às vezes é um orgulho espiritual. Tem aquela pessoa que assim, que nem de vez em quando eu debato com algumas pessoas, né, quando falam sobre o suicida vai para o inferno, e aí eu falo o seguinte: então deixa eu ver se eu entendi, é só não me suicidar que eu guardo a minha salvação? Então a minha salvação depende de mim, é isso mesmo? E aí tem gente que leva essa questão do tipo, eu vou para o céu porque eu não bebo cachaça. Tá, mas toma vinho. Ah, mas vinho está na Bíblia, pastor. Fazer o que, né? Jesus foi fazer logo esse milagre. Olha, pastor França, vou falar. Se eu tivesse a máquina do tempo, desculpa a heresia, gente, eu voltasse lá, quando eu visse Maria, acabou o vinho, eu ia falar: Maria, deixa quieto, entendeu? Porque é o que tem de gente hoje que usa esse texto, mas deixa quieto. E aí, em relação a isso, né, se bobear, você ia tentar um desenrolo até com Jesus. Ah, Jesus, faz isso não. Olha, no futuro, lá no Brasil, nem te conto. E aí, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ou seja, eu vou chegar lá pelo que ele fez. Então, por que você tenta andar certo, pastor? Eu tento andar certo porque eu o amo e quero ser um prazer para ele. Só por isso. Se não tivesse o inferno, eu o amo e quero ser um prazer para ele. Por exemplo, eu tinha falado do caso das mulheres, né? Agora vou falar a parte dos homens. O povo aqui é perigoso, hein, irmão? O povo aqui é perigoso. Aí nesse caso, isso ela não me contou, não. Aí, em relação a isso, ela falou de vocês tão bem, falou assim: olha, mas o pessoal está na expectativa, não sei o que lá. E aí, o que acontece? Em relação à situação dos homens, os daqui não, mas lá na Baixada, né, os homens travam uma luta com os olhos em relação a curvas femininas, né? E aí, o que acontece? Obviamente que isso não acontece com o seu marido, nem com o seu pai, nem com o seu filho, mas acontece comigo. Mas se eu tiver, por exemplo, eu estou no carro, e a Gisele é a minha esposa, né, minha delegada Francisquinha, marca em cima, cerrada. E aí nesse caso, ela nem sabe disso, ainda bem que ela não assiste meus vídeos, né? Mas na academia que eu treinava, o pessoal dizia assim: ó, delegada Francisquinha tá ligando, né? E aí, em relação a isso, se eu falasse, aí ela me barrar da academia, né? E aí, diante de uma situação dessa, eu estou no carro, né? Gisele está do meu lado, me marca também, Romeu Julião, palavra simples. E aí, a Gisele está do meu lado e eu estou no carro. E aí, passou aquela dona que é cheia de inveja, né? E aí, quando passou aquela dona ali, o que eu faço, já que eu estou com a Gisele do lado? Eu olho para o horizonte. Por que eu olho para o horizonte? Porque a Gisele já viu a ponta do fio de cabelo rachada da mulher, já viu a xuxinha toda torta com aquele elástico, né, lá de Brasil antigamente, já viu o furo na costura da calça leve, já viu a unha descascada dentro do pé, já viu o furo na rasteirinha e já não viu. Então, opa, eu estou para lá, por quê? Deus é mais legal que a Gisele. Deus entende e me perdoa. A Gisele pode até me perdoar, mas vai demorar um pouco mais, não sei se vai entender, e o meu dia vai azedar com certeza. À noite eu nem falo, entendeu? E aí, agora, o que é a questão do amor? Ela não está do meu lado, os olhos estão assim: vai, 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 e o Satanás está: vai, 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 o carro está passando, você vai perder a oportunidade, vai, miserável. E aí acontece, e eu estou assim: peraí, eu tenho uma aliança com a minha esposa, e eu não casei com o corpo da minha esposa, eu casei com a minha esposa. Entende o que eu estou querendo falar sobre o nosso relacionamento com Deus? Porque a pessoa tem aquela ideia de que eu só ando certo para não ser pego. E aí, eu estou dizendo aqui, irmão, que eu não faço uma bandalha no trânsito, que, por exemplo, às vezes, dependendo da situação do avanço sinal, eu não estou dizendo isso. Eu parei de andar a 140 depois que o meu filho nasceu, porque eu quero voltar para casa e ver meu filho. Mas assim, eu não estou dizendo que tem nenhum santarrão aqui, não. Eu acho que até eu estou sendo honesto com você, porque eu não sei quantos pastores que você conhece que falam de uma luta para não olhar a curva de mulher, né? E aí, eu mesmo na minha igreja falei: irmãs, pelo amor de Deus, eu não posso ficar conversando com as irmãs mirando a testa, eu tenho que conversar com as irmãs, né? O que vão interpretar? Não sei, porque quem me julgar também tem defeito.
O problema é que enquanto toma conta do meu defeito, não melhora de vida. Aí é problema de cada um. Eu sei que eu quero melhorar. Então eu conto meus moles para todo mundo, que aí fica todo mundo tomando conta da minha vida. Meu celular, por exemplo, não tem senha. Não tem senha de propósito. Porque eu sei que alguém pode achar. Então eu tenho que deixar ele legal para não dar ruim. Então eu sou obrigado, porque se só eu tomar conta da minha vida, eu afrouxo. O bom de ser pastor é isso, porque o pastor está com pedra na cruz, né? Certo, a gente está errado. Então está todo mundo me olhando para ver o mole que eu dou. Isso me ajuda a me consagrar. Mas talvez, se eu deixar de pastorear, talvez eu dê uma relaxada. Mas o amor a Deus é que ajuda a gente. Está dando para entender? Então o que acontece? Tem gente que, se não tivesse o inferno, se não tivesse o diabo, viveria de qualquer jeito. Tem gente que nem com o inferno nem com o diabo, né? Mas aí é que eu falei, tem o crentão e tem o crentinho, né? E assim, o cristão dedicado, ele admite que não existem mocinhos na igreja. Quer ver uma coisa interessante? Olha a declaração de lealdade que os seus amigos te fizeram no Facebook há 2, 3, 4 anos, né? Quando vier a lembrança, né? na sua timeline. E olha como é que eles são contigo hoje. Esse é o ser humano. Entende? Tem gente que só falta dizer assim para você: não importa onde for, eu seguirei meu pastor. Vai vendo. Olha hoje lá. Vê lá a postagem, se bobear até tem direto. E aí o que acontece? Estou falando sério. E aí, eu estou decepcionado com a igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, você vai ficar decepcionado porque um pitbull te mordeu? Ué, é da natureza do bicho. O ser humano é mau. O coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Peço que os irmãos aqui que não são pastores não fiquem tristes com o que eu vou dizer. Mas eu entendo que o ministério pastoral é semelhante ao trabalho do ambientalista. Ele vê a onça com cárie. Ele quer tratar a onça. Mas ele sabe que a onça pode detonar ele a qualquer momento. Entende? Ou seja, digamos, é da natureza da onça. E o que acontece? É importante que eu e você paremos para pensar o seguinte: você está ministrando na vida do seu irmão, não espere gratidão dele por isso, faça porque Deus merece. Não dê ajuda financeira, emocional ou espiritual, entendendo o seguinte: fiz uma aliança, na próxima assembleia fulano vai ser meu fechamento. Não entra nessa. Porque está arriscado ele rir para você, brincar com você, abraçar você, ir para a sua casa de praia. Você foi na casa, porque tem crente que faz isso, né? Igual o Congresso Nacional, vai de casa em casa, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros, aí vai, chega ali, pô, fulano, ó, preciso de você lá naquela assembleia, entendeu? A igreja tem que dizer assim para aquele negócio lá, porque eu estou precisando, né? Paranauê, Paranauê, Paranauê. E aí nisso, aí rola, né? Aí tu pensa assim: fulano é meu fechamento. Aí chega na hora e não te ajuda. E aí, já viu aqueles apoios de telefone? O cara não te apoia, mas depois liga para você: pô, fulano, sabe como é que é, né? Saúl, por que você fez isso? Sabe como é que são esses soldados, né? Arão, por que você fez isso? Tu conhece o povo, né, Moisés? Né? E aí, pô, irmão, tu sabe como é né? Então, eu fui pressionado, não sabia o que fazer, né? E assim vai. Não existem mocinhos na igreja. O que existem são pessoas que querem mudar. É como a questão do alcoólatra, puro só por hoje, desculpa aí, velho, né? Aí nesse caso, né, é assim, a qualquer momento o cara pode ter uma recaída, então tem que lutar, né? E aí, aí o que acontece? O cristão dedicado participa da vida no espírito, ou seja, ele sabe que tem que se vacinar todo dia. Por exemplo, o diabético sabe que tem que ficar na disciplina, se não fica a gente sabe o que acontece, né? E aí, nesse caso, o soropositivo sabe que tem que ficar na disciplina. O pecador, a mesma coisa, tem que ficar na disciplina. Quando, por exemplo, eu falo isso para você e eu falo sobre essa minha dificuldade, sabe o que acontece? Eu me policio mais e mais e mais, porque eu sei que quem me ouve vai ficar ligado nisso para ver se é verdade ou não. Então, quanto mais, sabe, eu vou tirando as minhas máscaras, mais eu me sinto livre e mais eu me sinto comprometido com o meu propósito. Agora, quando eu tenho aquela ideia de que assim, poxa, mas na igreja ninguém fez isso por mim, não adianta. Eu estou dizendo que isso não acontece comigo? Acontece. Claro que acontece, né? De ninguém se preocupar comigo e eu ficar triste. Acontece, mas não é nada além do esperado. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo e terão comichão nos ouvidos. E pronto, gente, é desse jeito. É desse jeito.
Desculpa a citação que eu vou fazer aqui, mas como não é minha igreja, qualquer coisa é só para me convidar de novo. Aceita que vai mesmo, não tem ponto correr, né? E aí nisso, o terceiro capítulo, que foi o que assim, mais deu polêmica lá na Baixada: maldades na igreja. Eita, mano! E aí, Gálatas 5, versículo 15 diz o quê? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu costumo dizer que a maldade é burra. Sabe por quê? Suponhamos, então eu e minha esposa falando mal de você lá em casa. Meu filho está lá brincando de carrinho. Mas o que meu filho está aprendendo? Igreja não presta. Aí depois eu falo assim: não sei você, meu filho não quer pegar no mesmo. Não sei você. Ô infeliz, tu viveu a vida toda falando que a igreja não presta. Tu acha que ele quer fazer parte de um negócio que não presta? Imagina, por exemplo, quer ver uma coisa? Principalmente as mulheres que têm aquela preocupação com o cabelo e tudo tal. Aí a irmã chegou com aquele cabelo que você fala assim: que horas tem ela? 10h10, né? Aí vai poder fazer aquele negócio lá. Aí até que ele fala: menina, o que você fez nesse cabelo? Aí a menina começa a contar, né? Por quê? Porque uma coisa positiva chamou a atenção de alguém, e aí ela vai dar o testemunho pessoal. Se é o cabeleireiro, se foi ela que fez, sei lá o que foi. O que acontece com a igreja? Rapaz, ó, já vou dizer logo: vai numa igreja, não vai em outra igreja, porque ó, meu pastor é uma benção, mas ó, rapaz, ele fala uns negócios meio sem pé nem cabeça, sabe? Ele é muito brincalhão, mas também é muito novinho, ou então tá muito velho, tá cagado, chama Jesus de Genésio. Então o que acontece? Porque é o seguinte: teve uma vez, há mais ou menos uns 10 anos atrás, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, como é que é ser um pastor jovem? Eu falei: eu vou ser um pastor velho. Ninguém dá nada por mim porque eu não tenho experiência. Quando eu tiver com 80 anos, eu vou dizer que eu estou fora de compasso com o meu tempo. É simples isso. Entende? Tem gente que não vai me respeitar porque eu sou preto. Tem gente que não vai me respeitar porque o meu carro é 1.0. Tem gente que não vai me respeitar porque eu ando de bicicleta. Tá entendendo? Tem gente que não vai me respeitar porque eu ganho pouco. Quer dizer, não, o pastor sempre ganha muito, né, gente? Pastor sempre ganha. O pastor tem dinheiro. Aí nesse caso, eu costumo dizer, o cara que quis me vender seguro, eu falei para ele: ó, pastor é igual jogador de futebol. Todo mundo pensa no cara do Barcelona, mas tem o cara do Madureira. Entende? Então assim, nem todo mundo é Neymar. E aí em relação a isso, né, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela fica uma destruindo a outra, uma minando a outra. Meu irmão, se eu não te promover, como diz a Bíblia, preferindo-vos em honra uns aos outros, se você não me promover, se a gente não se ajudar, se eu não te apoiar e você não me apoiar, desculpe, irmão, nós estamos sendo burros, porque nós estamos furando a embarcação do navio, querendo que o outro afunde, só que a gente está no mesmo navio, meu Deus do céu. Como é que eu não gosto do síndico e eu quero que o prédio caia porque eu não gosto do síndico, mas eu moro no prédio? Entende? Tem gente que não consegue perceber. Quando eu boicoto o trabalho da líder das mulheres, eu estou boicotando o trabalho das mulheres e eu sou mulher, meu Deus do céu. Isso é burrice. Entende? Então é um tipo de situação que às vezes as pessoas não percebem. E qual é o antídoto? Lembra? Gálatas 5,16. Andar no Espírito. Quais são os sintomas? O versículo 19 deixa claro: pecados sexuais. E percebe que os pecados sexuais vêm na frente? Tem o pecado em relação à mente, tem o pecado em relação à ação, e tem o pecado já quando a pessoa já está descontrolada. Uma coisa é quando eu estava conversando com meus alunos assembleando, aí tocaram no assunto de academia, né? Aí eu falei assim: olha, esse negócio da olhadinha dependendo da academia, depende muito. Porque, por exemplo, eu sou de um tempo, quando a Terra ainda era jovem, existia uma indumentária chamada anágua, né? Ninguém mais deve saber o que é isso. Pelo menos, pelo andar na carruagem, eu acho que não. Nesse caso, né? Aí eu estava falando: nosso irmão Felipe aqui, né? Ele pode estar na igreja e uma irmã está vestida de um modo que esteja desprotegida, consciente ou inconscientemente, não sei.
E se ele não for um cara que trata dos seus olhos, ele vai dar mole. Por quê? Porque a impureza está aqui dentro. Se a irmã de repente dá um sorriso, o cara já entende mal. Tem irmão beliscador, sabia? A mulher dele mesmo ele não belisca, quer mexer com a dos outros. Mas a irmã é tão não sei o que lá, mas a irmã é tão não sei o que, mas a irmã não sei o que, não sei o que lá. Aí daqui a pouco tá a mulher dele com a mão nas cadeiras, acho que vou mudar meu nome para fulano de tal. Tá dando para entender? Então a impureza está na mente. Se a gente não tratar a mente, como é que vai ser? Tem gente que não sabe ter uma simpatia. Às vezes o irmão, ele é gentil com a irmã já está começando. Tá entendendo? É impureza, está na cabeça o negócio. Entende? Está na cabeça. E aí é complicado. Eu, pelo menos, quando eu assumi o ministério, eu tinha um lema: eu só vou abraçar e elogiar dos 12 para baixo e dos 60 para cima. Já mudou o negócio. Tem mulher de 60 que estraga a casa mesmo. O negócio está complicado. E tem menina de 12 anos hoje que de criança não tem nada. Então o que acontece? Está desse jeito, impureza. Mas não fica só na mente, tem na ação. E às vezes chega um ponto que assim, ou ele ou ela, porque o vício em pornografia não é um problema só de homem hoje em dia, é um problema de mulher também. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa chega num ponto que já chega a assistir pornografia na frente do seu cônjuge, porque a coisa já ficou sem freio. E todo mundo na igreja, irmãos, todo mundo cantando louvor. Aí eu digo para você, se eu ficar pensando no meu emprego, eu não vou ser profeta na minha geração, porque eu preciso receber o dinheiro, eu tenho que comprar o leite da criança. Lá em casa só toca uma música todo dia sem parar: acabou o leite, acabou a fralda, acabou o leite, acabou a fralda, acabou o leite, acabou a fralda. Entende? Aí eu vou e chego e falo assim: irmão, olha só, a partir de hoje você não vai mais fazer isso. Pô, mas o orçamento daquele irmão é metade do que entra na igreja. Como é que eu faço? Está dando para entender? Está arriscado o irmão até falar assim: pastor, tem certeza que você está falando? Entende? Porque tem os irmãos que eles conhecem o poder financeiro deles, ou o poder carismático deles, e te chamam por mim. E aí, diante de uma situação dessa, mas é o seguinte: você tem que pregar os pecados religiosos, que são os mais escondidos, né? Lembra que eu falei? Deus sabe quando a pregação não é pregação. Deus sabe quando a oração não é oração. Lembra da oração do fariseu e publicano? Deus sabe quando a oferta não é oferta. Tem gente que dá oferta, tem gente que compra fechamento, é diferente, né? Deus sabe quando a oferta não é oferta. Deus sabe quando a adoração não é adoração, até porque a adoração não é música. Eu sou do ministério de louvor. Ministério é serviço, servo não tem vontade própria, tá ok? E aí, diante de uma situação dessa, tem os pecados sociais.